Ragnarok é um conceito bem conhecido da mitologia nórdica como o fim do mundo. Já na Marvel, ele se tornou tão importante ao longo dos anos que até inspirou um dos filmes do Thor. Vem comigo que a gente vai ver como isso começou lá nos quadrinhos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia de Leitura Marvel, hoje é o episódio 6, e é de uma história que eu gosto bastante, acho que vocês também vão gostar. É sobre o Thor novamente, já é o segundo episódio dele aqui na série. E hoje a gente vai falar sobre a origem do Thor na Terra, sobre a questão da dupla identidade que ele tinha nos anos 60, ali na fase do Stan Lee, e também a primeira vez que esse conceito de Ragnarok foi apresentado na mitologia do Thor da Marvel, tá bom? Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer a série e vambora! O quadrinho de hoje é Thor Ragnarok, de novo lá da coleção Salvate da Capa Preta, que eu sempre trago aqui pra vocês. Essa fase anos 60 ela é muito boa. E esse é um quadrinho que é escrito pelo Stan Lee e desenhado pelo Jack Kirby. Eu particularmente gosto bastante, esse quadrinho me surpreendeu quando eu li. É melhor do que eu esperava. E sobre os critérios que a gente usa aqui no canal para trazer esses materiais, que são qualidade e importância da história para a cronologia do personagem, esse encadernado ele ganha ponto nos dois quesitos, né? A qualidade da história é boa pra época, os desenhos do Jack Kirby são muito legais, sim, eu acho que do Jack Kirby, assim, eu acho que o personagem que ele melhor desenhava, o que melhor combinava com o estilo de desenho dele é o Thor, tá? E é uma história bem importante, assim, pra cronologia. Por quê? Primeiramente por causa das origens, né? No episódio 2 aqui desse guia, vou deixar aqui no card, ou aqui, não sei qual é o lado, eu falei sobre os contos de Asgard, né? Que traz a origem do Thor como deus. Então, a infância dele, as primeiras missões, como ele foi ficando digno até conseguir erguer um martelo, tudo isso. Mas no encadernado de hoje, a gente vai trazer a origem do Thor na Terra, a primeira vez que ele veio à Terra. Que na verdade pode-se dizer que é a origem oficial dele, porque a primeira história publicada do Thor foi a história que ele chega na Terra. Então só por isso já valeria a pena você ter na sua coleção. É uma história legal, tá? E também vai tratar sobre a questão da dupla identidade dele, né? Porque pra quem não sabe, quando o Thor vem à Terra, ele tem uma identidade humana, né? Ele é o Dr. Donald Blake, que é um médico, e ele tem uma bengala e quando ele precisa virar o Thor, ele brande a bengala e ela vira o martelo, ele vira o Thor, tem toda essa questão. Só que nesse encadernado, a gente vai entrar no paradoxo que o próprio Dr. Donald Blake entra de quem é o Thor? Quem sou eu, na verdade? Se eu viro Thor na hora que precisa, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, onde está o verdadeiro Thor, filho de Odin, o Deus? E se eu sou ele, quem é o Donald Blake? Ele é um humano? Ele não é? Esse encadernado vai tratar bastante sobre isso. E é bem legal a gente ver como que se resolve essa questão da dupla identidade do Thor. Essa parte da vinda do Thor à Terra, ela serviu com uma certa base pro primeiro filme lá do Thor, do MCU, né? O filme chama Thor mesmo, Thor 1. E não é exatamente igual, tá? Tem bastante diferença, mas o conceito é o mesmo, né? Do Thor ser enviado à Terra pelo Odin para aprender lições e tudo mais. E a parte mais importante da história, né? Que é o que dá nome ao encadernado, o Ragnarok. Esse Ragnarok dessa história nada tem a ver com o Ragnarok lá do filme, né? Thor Ragnarok. Ele é bem diferente. A única semelhança assim é que também tem a aparição da Hela, mas é bem simples, ela não tem muita participação nessa questão do Ragnarok. O que acontece é que quando começa essa história, o que tinha acontecido nas edições anteriores do Thor, e tem um texto explicando nesse encadernado no começo, para você contextualizar e entender o que está acontecendo, e lá em Asgard foi derrotado Ulik, que é um dos Trolls, um dos grandes vilões aí de Asgard, mas agora ele vai conseguir despertar do sono profundo uma criatura chamada Mangog, que é o último que restou da raça dele, né, do planeta dele. Ele foi aprisionado por Odin e ele é muito poderoso, com força suficiente para causar o Ragnarok. Quando ele é despertado, a única coisa que ele quer é vingança de Asgard por ter destruído, né, os irmãos dele, assim. E ele inicia uma jornada para ir até Asgard, destruindo tudo no caminho, todo mundo. E realmente você consegue perceber pelas histórias que é uma ameaça bem real. E tem uma coisa interessante que, enquanto isso acontece, o Thor e o Loki estão na Terra, né,
lutando entre eles. E o Odin, no momento, ele tá fora de combate, assim. Ele não tá possibilitado a lutar. Você vai ter que ler para entender por quê. Então, cabe ao Thor e ao Loki se unirem, apesar das diferenças, para tentar resolver essa parada. Então, durante a história, você vai ver um Thor que está bem decidido a proteger Asgard e a lutar, mesmo com uma ameaça que aparentemente não pode ser derrotada. E o Loki que tem dificuldade de se libertar desse desejo profundo de dominar Asgard, de ser o rei e passar por cima do Odin e do Thor. É bem legal, você realmente fica preocupado assim durante a história, porque o Thor ele meio que tá sozinho. Os guerreiros de Asgard não são nem um pouco páreos pro Mangog, e o Loki não tá muito engajado na tarefa enquanto o Odin está fora, tá bom? Então, assim, o conceito de Ragnarok na mitologia do Thor, ele aparece várias vezes, né, ao longo da história. Essa é a primeira vez que esse nome é citado e que há essa ameaça, e a gente vai ver como que eles vão lidar com isso. A história é bem legal, assim, tanto a parte que se passa na Terra, quanto a parte que se passa em Asgard. É divertido você ver vários personagens mitológicos que já aparecem lá no Contos de Asgard, que eu já trouxe pra vocês. Então, eu acho que isso vale super a pena, vocês vão gostar bastante. Essa foi a história que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que vocês gostem, que comprem. Eu deixei o link de compra aqui na descrição. Essa é uma HQ que tá bem rara já. É um pouco difícil de achar, mas eu achei numa loja que eu já comprei até, é super confiável. E deixei pra vocês. Só tem uma unidade, então corram, tá? Mas não é assim impossível de se achar aí pela internet. Vocês encontram e até em preços razoáveis, tá bom? O próximo episódio da série, que deve sair bem em breve, é um episódio que eu tenho certeza que vocês estão aguardando bastante, porque sim, é a estreia deles, tá? Vocês não perdem por esperar. E também agora é a hora que vocês brilham aí nos comentários. Deixem se estão acompanhando o guia, se está funcionando para vocês, dúvidas, qualquer coisa aí pra gente trocar uma ideia. Beleza? Até o próximo episódio, galera.